Vamos falar hoje a respeito de vícios. Quando uma pessoa tem um vício, com essas drogas anestesiantes, ele traz um trauma ou um sofrimento que está ligado com o lado materno. E quando ele procura uma droga e usa uma droga que traz euforia, cocaína, êxtase, sabe, aquele para ir para balada, aquelas para deixar o cara bem excitado, falta para ele a imagem e a figura paterna. Ele não tem um masculino assim forte dentro dele. Então ele vai buscar nessas substâncias esse masculino, porque são substâncias que produzem ação, que produzem movimento. E quem produz ação e movimento é o masculino. O masculino a gente pode ver em qualquer filme, ou em qualquer peça, ou em qualquer livro que narra uma história, tem sempre o guerreiro, o herói. Esse é o masculino. Então, quem tem o masculino é que tem a coragem de enfrentar as coisas que são perigosas. E lógico que quando ele tem essa coragem, ele não precisa de uma substância para enfrentar. Vamos pegar, por exemplo, o cara, para poder ir numa balada, encontrar uma garota e conseguir conquistar ela, ele usa essa substância, que daí ele se solta, daí ele se sente empoderado. Mas ele limpo, sem uso, sem nada, ele não se sente corajoso o suficiente para poder vencer essa dificuldade. Então, quem se utiliza desse tipo de droga, de força, de movimento, de agitação, é porque falta para ele a força masculina. E quando eu falo falta força masculina, não é necessariamente que ele tenha que ter tido um pai. E porque ele pode ter tido um pai, mas esse pai não passou para ele a força masculina, esse pai não tinha também essa força masculina. Daí não vai resolver nada, ele pode ter um pai e ainda precisar de usar substâncias que levem à excitação. Quando é nesses casos que tem um pai e acontece isso, provavelmente ele tem uma mãe dominadora, uma mãe mais masculinizada em termos de força, de ação. E ela domina o pai dele, então o pai se submete à mãe, porque a mãe exerce autoridade, e também domina o filho, porque exerce a autoridade. Então pode ver, vocês aí que estão assistindo, que depois vão verificar isso aqui, pode saber que essa é a causa que está por trás de qualquer vício. Então ele pode ter só a mãe, mas a mãe exerceu os dois papéis, sabe? Ela ter a autoridade, ter a força masculina e também ter a força feminina. Ela pode fazer isso. E daí o rapaz não vai ter vício, não vai ter nada. Então a gente diz assim, mas aquela foi criada por uma mãe que nunca teve. E o rapaz não tem nada, ou a moça não tem nada disso. É porque aquela mãe passou essas duas forças. O que eu falo, força masculina é força de ação, é a força de movimento. E a força feminina é a força de amor, é a força de acolher, de segurar, de reter, de não deixar sair, de cuidar. Então, se a mãe, no período certo da criança, ela cuidou, deu atenção para ele, que é até os 4 anos, 5 anos, beleza. Depois de 5 anos,
ela tem que pôr o piá para rua. E o primeiro jeito de pôr o piá para rua é arrumar um namorado. Que daí ele sabe que ele não é exclusivo da mãe. Já começa a castração freudiana por aí. E daí cobrar dele e não ficar acolhendo ele, fazer com que ele vá à luta, que ele vá buscar, põe ele num judô, num karatê, e não, sabe, que isso vai ajudar ele a poder desenvolver essa força. Então, quando eu coloco essa situação, não é assim, uma coisa muito, não é assim, se tem pai, tem mãe, daí não vai ter problema. Não, pode ter problema, porque depende da função. Então, uma mãe pode fazer uma função materna e paterna excelente. Como o pai também. Ele é pai, mas ele não só põe na rua, ele não só faz a pessoa sair, ele também tem uma função materna. Quando ele vê que a criança é pequena, que ele fica com a criança, que ele acolhe, que ele dá segurança, ele está fazendo uma função materna. Mas na hora que é preciso, no tempo certo, ele entra com a função paterna, que é de vai, eu estou aqui, não, estou com medo, não, eu garanto as pontas, pode ir que você tem retaguarda. Daí dá segurança para crianças e depois de adulto aquilo vai em frente. Mas vamos voltar assim a falar, eu falei agora do masculino, vamos falar do feminino. Então, quem usa drogas que são anestesiantes, como álcool, maconha, ou uma outra, remédios que faz a pessoa ficar calmo, tranquilo, é para aplacar a dor que ele carrega. Ele tem um trauma, tem uma dor muito grande e que não vamos clarear, não precisa ter dor nenhuma. Ele é acolhido e protegido pela mãe. A mãe está ali que nem uma, como é que eu diria? Olhando, cuidando, mandando, e não deixa ele ter a iniciativa. E ele desenvolve uma dependência e uma insegurança interna. Mas daqui a pouco ele está com 12 anos, 13 anos. E a própria idade exige dele uma nova postura. Ele exige que ele vá em frente nas coisas, que ele enfrente o mundo, porque o mundo é concorrência. O mundo é concorrência. Ele tem que buscar o seu território, buscar seu espaço, mas ele não tem força. Porque ele não desenvolveu essa habilidade, porque a mãe não deixou, segurou, cuidou demais. E daí ele quer ir, mas não consegue. E a mãe, sabendo que está na idade dele ir, também cobra dele que ele saia. E imagine o cara como é que fica, ou a menina como é que fica. Tem que virar adulto sem ter adquirido gradativamente a sua segurança e a sua confiança. Sempre dependeu. Mas a necessidade do crescimento pessoal dele, pela idade, pelo desenvolvimento, ele se joga na vida. E daí ele começa a ter frustração. Vai para um casamento, não dá certo, se frustra, daí vai se anestesiar no álcool, procura uma profissão, e essa profissão não dá o retorno que ele espera que chegou na profissão vai ser só alegria e gozo. Não, vai ter as barreiras. E daí ele já não tem o prazer. Então ele não se sente mais motivado e capaz de ir em frente. Daí ele volta para trás. E daí ele não pode nem voltar para casa da mãe, porque ele, eu estou com 40, estou aqui na casa da minha mãe, dependendo dela é uma senhora, uma velha, e é uma vergonha para mim. E daí o que eu faço? Para anestesiar essa vergonha, essa minha não, do outro lá, né? Para aliviar aquela incapacidade que ele se sente, ele vai para a bebida. Daí quando ele bebe, se anestesia e não sente aquela dor durante o tempo que ele está embriagado, né?
Daí acorda no outro dia, vai para o trabalho, e assim ele vai levando a vida até que uma hora ele é dominado pelo vício e acabou. Então é isso que acontece. Então o que houve com essa pessoa? Essa pessoa não teve o masculino, o masculino é do herói, do guerreiro, o arquétipo, que vai atrás, põe uma espada nas costas e vamos no mato, vamos cortar picado, vamos ver o que tem lá do outro lado, né? E daí isso é a força masculina, que é do movimento. A força masculina é movimento. É testosterona, gente. Testosterona faz o cara pinota sem querer. Então é que leva a pessoa em frente, né? Então por isso que é uma função masculina. E a função feminina, ela é uma função de acolhimento, de cuidar, de proteger, de não se expor ao perigo. Então ele não tem força e capacidade de se expor ao risco. Então ele prefere ficar no lugar que ele está, mas a própria natureza empurra ele para frente. Então para nós entender bem, a função materna feminina é de acolhimento, de segurança, de proteção, de cuidado, não se expor ao risco. Isso tem que terminar aos 4, 5, 6 anos, já tem que parar um pouco isso aí. Tem que pôr o piá ou a menina para se mexer, para se movimentar. Então tá, o pai também, ele faz a função masculina e faz a função feminina. Por isso que um pai pode criar um filho e sem problema nenhum, porque se ele souber fazer as duas funções. E eu agora estou me lembrando aqui que a grande bronca dos adolescentes e das mulheres principalmente é que o pai era muito durão, muito autoritário. E por quê? Porque elas buscavam no pai o que elas tinham na mãe, mas não vão encontrar. Aquele pai que não tem aquele traquejo, é difícil. Ele, para se manter no masculino, ele está fazendo um esforço tremendo, né? Então ele não pode nem chegar perto da filha, nem dar um abraço, que é perigoso. Então tem essas coisas que é cultural, né? Então que fique bem claro, função masculino e feminino. Anestesia, álcool, maconha, remédio, é excesso de mãe e falta de pai. Então é isso que acontece. Então é por isso que a pessoa apresenta essa dificuldade. E as outras drogas, que são cocaína, êxtase e outras por aí, tudo aquilo que são alucinógenos, que buscam a pessoa empoderar ela, perder o medo, é porque falta de pai. Não tiveram pai para passar isso para eles. Tiveram um pouquinho, mas não foi o suficiente para ele poder se garantir sem a necessidade dessas substâncias. Então é isso aí que eu queria deixar para vocês hoje e até uma próxima.